Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês sobre a determinação genotípica do sexo. Bom, para começar, a gente sabe que temos sexo feminino e sexo masculino. Eles se dão devido aos cromossomos, né? Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, 23 pares. Desses 23 pares, 22 são autossômicos e um par é sexual, ou seja, ou ele é X, ou ele é XY. Bom, o XX ele é determinado pelo sexo feminino e o XY masculino. Qual é a porcentagem, né, de chance da gente ter uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino? Então, se eu tenho um homem e uma mulher trocando gametas, a mulher vai enviar o X dela e o homem o X dele. A mulher envia o X dela, o homem o X dele. Ou a mulher envia o X dela, o homem o Y dele. A mulher envia o outro X, o homem o Y. Levando em consideração, né, a gente tem 50% sempre para cada. Então, numa troca de gametas, né, após a fecundação, podemos, né, ter o sexo feminino ou o sexo masculino 50%, metade para cada um, certo? É isso. Bom, agora eu vou falar para vocês do sistema X0. O sistema X0, o que acontece nele? Né? Nós temos a fêmea com 2 cromossomos e o macho só expressa o cromossomo X, tá? E aí ele tem um zerinho aqui. É a mesma coisa que acontece no sistema ZO, tá? A fêmea, ela é heterogamética porque ela teria o Z somente, né? Que aí entraria o Z0 e... Desculpa, Z0, não é ZO, perdão. E o homogamético ZZ. Por quê? Neste caso aqui ainda mudaria. É diferente do nosso caso que eu falei anteriormente. No caso aqui do sistema ZO, o macho ele só produziria um tipo de espermatozoide. Então ele só produziria machos. E o que diferencia o sexo é a fêmea, porque ela é o heterogamético, no caso. Ela seria a produtora dos ovócitos masculinos e femininos. Ela é o que vai determinar o sexo da criança, diferentemente do que nós fazemos, né, nós, no caso seres humanos. Aqui, no esquema do ZW, a gente consegue ver que por meiose, conforme vão dividindo as células diploides, né, elas, para a formação, né, da célula haploide, o que vai acontecer? Eu vou ter uma célula feminina Z e uma N, quando elas se desprendem. Né? E no caso do masculino, a gente só vai ter o Z aqui, pela divisão por meiose. Então, o que acontece? Nesse grupo de aves, isso vai acontecendo na maioria das aves. Aqui já no sistema Z0, a gente tem galinhas e répteis. E no caso do X0, gafanhotos e percevejos. Tá certo? Próximo. Agora eu vou falar para vocês como a gente faz o balanço gênico. Bom, ele é feito normalmente em moscas drosófilas. Essas moscas são denominadas, né, moscas da fruta. Moscas de fruta, tá? O que a gente faz? A gente pega o número de cromossomos X e o número de conjuntos autossômicos, tá? De genes lá dos cromossomos autossômicos. Então, o X ele vai determinar o sexo feminino e os autossômicos o masculino. Então, como que acontece a determinação do sexo? Quando você pega a quantidade de cromossomo X, divide pela quantidade de autossômicos.
certo? Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre partenogênese. O que é a partenogênese? Né? Eu vou explicar para vocês agora como que acontece a reprodução das abelhas e algumas vespas também. Se eu não estou enganado, tá? O que acontece? A abelha, ela produz os ovócitos, né? E o macho, que é o zangão, ele também doa o espermatozoide. Quando a abelha, ela se reproduz, ela bota os ovos, né? E esses ovos são diploides, que são 2 N's. Sempre nascem desses ovos fecundados fêmeas. Essas fêmeas podem virar rainhas ou operárias. Ambas são diploides, são 2 N's. A rainha, ela é fértil, ou seja, ela vai se reproduzir mais tarde. A operária, ela vai ser estéril, ela não reproduz, ela só serve para trabalhar. O que diferencia uma da outra no momento do desenvolvimento? A forma de alimentação, né? A rainha alimenta a rainha com geleia real, então ela vai ser diferenciada. Já no caso das operárias, elas são alimentadas de outra forma para que elas possam crescer, certo? Quando essa rainha ela se torna adulta e atinge o estágio de maturação para a reprodução, os zangões, né, e a rainha, ela faz um voo nupcial, né, super importante para o desenvolvimento, né, das abelhas, e o zangão vai com ela e ele acaba despejando o espermatozoide dele em uma região dela chamada espermateca. Ela vai armazenar aquele espermatozoide dele por um bom tempo, porque aí o que ela vai fazer? Ela vai fecundando os seus ovócitos, né? E esses ovócitos fecundados vão dando origem a rainhas e a operárias. Só que tem uma hora que não tem mais ovócito fecundado, não tá mais, não teve mais fecundação, porque acabou o espermatozoide. O que vai acontecer? Ela vai começar a botar ovo mesmo assim. Esse ovo, ele se desenvolve através de mitoses, e esse ovo não fecundado dá origem ao macho, tá? Que é o zangão, no caso das abelhas, certo? Já no caso de temperatura, a gente pode observar que a maioria alguns répteis, né, no caso, os quelônios, que são aqui as tartarugas, jabutis e os cágados, e os crocodilianos, né, os gaviais, os jacarés, os crocodilos, eles se reproduzem e a temperatura do ninho é um grande influenciador para a determinação do sexo dos bebês, tá? No caso das tartarugas, quando o ninho está quente, né, com a temperatura mais elevada, os bebês são fêmeas. Quando está mais frio, os bebês são machos. No caso dos crocodilos é ao contrário, quando está mais frio, são fêmeas, e quando está mais quente, são machos. As tartarugas, normalmente, elas procuram uma região, elas cavam bem fundo, porque tem uma parte que fica mais geladinha e outra parte que fica mais próxima à superfície, para ficar mais quente, para ter o equilíbrio realmente da população, né? E com o aquecimento global, isso vem se diferenciando. Por quê? Porque com a temperatura do planeta muito elevada, vai alterar muito a reprodução das tartarugas. Por quê? E dos crocodilos. Por quê? No caso, porque vai aquecer demais e a gente vai ter uma quantidade maior de fêmeas. No caso dos crocodilianos, aquecendo demais, a gente tem uma população muito maior de macho. E uma hora o outro sexo acaba sendo extinguido. E aí, extinguindo o outro sexo, a gente não tem como reproduzir, né? Não tem mais nem machos, no caso dos quelônios, né? Das tartarugas, jabutis e cágados, e dos crocodilianos, a gente não tem mais fêmeas, tá certo? Por conta a gente tem as fêmeas e não tem os machos nos quelônios, e nos crocodilianos nós não teríamos mais as fêmeas e teríamos mais machos, certo? É isso. Bom, em relação à herança ligada ao sexo, a gente tem
né, esse tipo de herança ligada à parte, né, a região homóloga do cromossomo X. Então sempre o X vai ser o portador. Então se a gente pensa que o X é o portador, a mulher ela sempre vai ter, no caso, né, 2 cromossomos X. Se ela é heterozigota para aquilo, ela pode transmitir em 50%. Se o homem é portador e ele vai transmitir o X somente, é mais fácil, né, para a pessoa, né, para a mulher que está recebendo o X dele, transmitir depois numa próxima geração. Então, o que a gente consegue observar aqui? Que é uma doença mais comum em homens, são, né, erros genéticos, né, são heranças mais comuns em homens. Por quê? A gente consegue observar aqui nas mulheres, em relação ao daltonismo, que a gente encontra, né, quando ela é homozigota dominante e a heterozigota, ela é normal. Então a gente utiliza o X do cromossomo e aqui a letra D por conta do daltonismo. Se ela é heterozigota, XDzão, XDzinho, né, ela vai ser normal. Já no caso de uma mulher daltônica, para ela ser daltônica, ela precisa ter a mãe daltônica e o pai daltônico. A mesma coisa da hemofilia. Ela precisa ter a mãe, no caso, pode ser até heterozigota, né? Mas o pai, ele tem que ser daltônico, certo? No caso aqui, a mulher daltônica, ela vai ser recessiva, já que é uma doença recessiva, não é doença, né? É uma herança, desculpa. Recessiva ligada ao sexo, tá? Já no caso dos homens, se ele recebe o Dzão, o outro cromossomo que ele tem é o Y. Então aqui nesse caso o homem não é daltônico, né? O daltonismo, a diferenciação de vermelho e verde, se eu não me engano, tá? E aqui no caso, azul também, a gente encontra um homem daltônico porque ele recebeu o D, né? No caso o alelo recessivo, da sua mãe e do seu pai, o Y. O que aconteceu? Ele é daltônico. A mesma coisa em relação à hemofilia, tá? A XHzão, X heterozigoto, né? Quando a mulher é normal, e quando ela apresenta hemofilia, XHzinho, XHzinho. No caso do homem hemofílico, ele vai ser XHzinho Y, né? Por quê? Mesma coisa do daltonismo, recebeu o Y e o alelo recessivo portador de hemofilia. Aqui ele recebe o alelo portador do daltonismo, tá certo? Já no caso de da herança holândrica, é quando ela vai passar sempre de pai para filho, sempre. O que acontece? O pai tem, né? O pai tem, e aí eles tiveram aqui nesse caso, esse casal, 3 filhos, 2 homens e uma mulher. A mulher não tem, nunca. Agora, o homem, ele sempre vai ter. Esse cara casou com uma mulher que não tem, porém os filhos dele sempre vão ter. Tá certo? É isso. Foi. Bom, agora a gente vai falar da herança influenciada pelo sexo, tá? Então, ela é determinada por hormônios sexuais, é autossômica, e acontece diferente entre homens e mulheres. O exemplo que a gente tem aqui, e a gente tem na apostila também, é a calvície, tá? O que acontece? Em relação aos homens, né, a gente tem aqui homens calvos, né? Então, a calvície, no caso dos homens, ela é denominada por um gene dominante, tá? Então, se ele tem o alelo dominante, que seria um Czão, tanto faz se ele é homozigoto ou heterozigoto, ele vai ser calvo, certo? No caso da recessividade, ele não é calvo, então ele não vai ter calvície se ele for recessivo para este
este fator, né? No caso das mulheres, ela não é calva se ela é dominante, ao contrário do homem. É como se fosse o recessivo. Então aqui, o heterozigoto aqui no caso, esse aqui predomina, né? Então ela não vai ser calva e também não calva por conta do alelo dominante. Ela já é calva, no caso da mulher, se ela apresentar os alelos recessivos. Por que isso acontece com a mulher? Devido à quantidade de testosterona no corpo dela, tá? Conforme ela vai tendo uma certa idade, a quantidade de testosterona aumenta, porque diminui os hormônios sexuais femininos, e aí, né, com o passar do tempo, com mais idade, lá um pouquinho mais velha, um pouquinho não, né, bastante, ela já vai, ela pode desenvolver a calvície por conta do aumento, né, ela já tem o gene para isso, e aumenta a quantidade de testosterona, e aí, né, o hormônio é um influenciador também para isso, tá certo? É isso, pessoal, valeu!